Graça e paz, irmãos. Aqui professor Ney falando. Hoje eu quero trazer uma reflexão baseada em cima do trecho de um livro que eu estou lendo, que é um livro chamado O Evangelho segundo Jesus. O autor desse livro é o pastor John MacArthur, um pastor norte-americano que eu particularmente gosto muito, já li alguns livros dele, inclusive ele tem uma Bíblia de Estudo publicada em língua portuguesa, que é a Bíblia de Estudo John MacArthur, uma excelente Bíblia, diga-se de passagem. E hoje eu quero trazer uma reflexão baseada num trecho desse livro, o Evangelho segundo Jesus, onde ele diz o seguinte: por que Jesus veio ao mundo? Para chamar pecadores. Na Bíblia, o Senhor diz: não vim chamar justos, e sim pecadores. Mateus 9,13. A verdade é que, a não ser que as pessoas percebam que tem um problema, o pecado, jamais irão a Jesus em busca de salvação. As pessoas não buscam cura, a não ser que se sintam doentes. Não procuram vida, a não ser que tenham consciência de estarem sob o castigo da morte. Não buscam a salvação, a não ser que se sintam cansadas da escravidão do pecado. Por isso Jesus veio, para nos conscientizar de que somos pecadores. A reflexão desse pastor, ela, do meu ponto de vista, ela é totalmente fundamentada assim nas escrituras. Por quê? O autor ele vai dizer o seguinte: as pessoas precisam ter a consciência do pecado. As pessoas precisam ter a consciência de que são pecadoras para que elas tenham a motivação certa para vir ao Senhor Jesus. Basicamente, o livro, ele trabalha essa linha de raciocínio. A forma certa de vir até o Senhor Jesus. Pois muitas pessoas vêm até a igreja, se aproximam do Evangelho, passam a frequentar uma igreja, às vezes pelas motivações erradas. Às vezes a pessoa vai, eu vou porque eu me sinto bem. Eu já vi pessoas falarem isso, eu estou indo porque eu me sinto bem, lá é legal. Algumas pessoas às vezes só estão indo porque às vezes está azarando alguém, está paquerando alguém, está de olho em alguém. Ou às vezes a pessoa está indo porque um grupo de amigos, um grupo de colegas está indo. Ou simplesmente está acompanhando o esposo, ou o marido, acompanhando a sua esposa. Enfim, as pessoas, há ainda aqueles que são fisgados pela teologia da prosperidade, que a gente liga aí televisão, a gente vê na internet, a gente vê nas redes sociais, a falsa promessa de que você vai vir para o Evangelho e você vai virar um empresário. Nossa, vem para aqui porque aqui você vai virar um empresário bem-sucedido, você vai dirigir Porsche, Lamborghini, enquanto que a mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica não é essa. Então, algumas pessoas procuram o Evangelho, algumas pessoas procuram a igreja, melhor dizendo, pelas motivações erradas. E o autor ele vai dizer o seguinte: é necessário que as pessoas procurem Jesus porque elas tenham a consciência do pecado. Elas têm a consciência de que elas são pecadoras e que devido a esse pecado elas estão condenadas. E a menos que elas venham até o Salvador pela motivação certa e vivam o cristianismo da forma correta, conforme o Senhor estipulou em sua palavra, elas não encontrarão salvação. E é isso que o autor fala. É basicamente isso o raciocínio. Então por isso que ele fala, as pessoas precisam ter a consciência do pecado, precisam sentir o peso do pecado, a fim de que aí sim elas venham até o Senhor e reconheçam que o Senhor é Salvador e Senhor na vida delas. Quando eu fazia seminário, eu aprendi que existe convencidos e convertidos. Existem convencidos. Você vai, ao longo da sua caminhada, você vai se deparar com muitos convencidos. São pessoas que realmente acreditam no senhorio de Cristo, são pessoas que realmente acreditam no céu e no inferno, acreditam na Bíblia. E elas têm crenças muito parecidas com a de um convertido, porém elas não demonstram no seu dia a dia o fruto de uma conversão. São pessoas que se convenceram do Evangelho, até frequentam igrejas, até participam de reuniões, mas elas não foram convertidas, elas estão convencidas de que o Evangelho ele é a verdade. E esse convencimento ele vai ter um prazo de validade, uma hora elas acabam saindo, como a própria Bíblia disse na parábola do Senhor Jesus Cristo. E há os convertidos. E como você vai diferenciar um convencido de um convertido? É simples, o fruto. O Senhor disse, pelo fruto conhecereis a obra. Aliás, pelo fruto conhecereis a árvore. E fruto nada mais é do que as obras que praticamos. As obras devem ser dignas de uma conversão. Mas para que isso aconteça, a pessoa precisa ter a consciência do seu pecado. A consciência de que ela é uma pecadora e de que ela precisa desesperadamente de um Salvador.
Ora, há casos onde a pessoa já nasceu no Evangelho. Eu não estou me referindo a esses casos, nem tampouco o autor em seu livro diz isso. Mas aqueles que não faziam parte e passaram a frequentar um templo, passaram a fazer parte do cristianismo, como nos moldes modernos, né? Aí há convencidos e convertidos. Mas para que a pessoa se aproxime do Evangelho com a motivação certa, ela precisa sentir o peso do pecado, ela precisa sentir. As nossas mensagens precisam falar sobre o pecado, a condenação, a necessidade de um Salvador. É basicamente isso que o livro trabalha, só que de uma forma espetacular. Eu recomendo ler. Por que eu digo isso? Olha, irmãos, há cerca de 20 anos atrás, né, mais exatamente no dia 24 de abril de 2002, foi o dia em que eu entrei numa igreja pela primeira vez. E eu entrei não por convite, não por que alguém pregou para mim, mas eu entrei num ato de desespero, porque eu estava sentindo um pecador. E eu sabia que se eu não mudasse a minha vida, se eu não encontrasse alguém que pudesse me ajudar a mudar, e se eu não tomasse novos rumos em minha vida, eu era um daqueles que estavam a caminho do inferno. Eu era um jovem de cerca dos meus 20, 21 anos, gostava de curtir rock, né? Sempre curti bandas heavy metal, frequentava ambientes, né, como nós chamávamos o underground. Graças a Deus eu nunca me envolvi com drogas, né, mas eu gostava de frequentar aqueles ambientes. Eu andava todo de preto, cabelo grande, pois é, na época eu tinha cabelo, né, cabelo grande, aquela coisa toda, todas aquelas características de um roqueiro, características básicas de um roqueiro. E gostava de zoar, de frequentar aqueles ambientes. E eu me recordo que já nessa época eu estava desempregado, era um jovem de 20 anos, mas eu já trabalhava, já gostava de ganhar o meu dinheiro. E eu morava no interior junto com a minha mãe, né? E eu me recordo que um dia eu estava em casa, estava desempregado, estava meio ocioso, sem ter o que fazer. E decidi fazer uma coisa que dali em diante mudou a minha vida. Eu decidi que eu ia ler a Bíblia, assim. Era um roqueiro, né? E um belo dia eu falei, não tem nada para fazer, eu vou aqui pegar essa Bíblia e vou ler. A Bíblia está até aqui. Essa Bíbliazinha aqui que me acompanha, né? Na verdade essa Bíblia foi um presente que minha mãe ganhou. E estava lá em casa, você pode reparar que ela está até amarelada. Essa Bíblia ela é de 1969. E ela já estava lá em casa. E um dia eu tomei uma decisão. Eu falei, quer saber uma coisa? Tem nada para fazer, eu vou ler a Bíblia. Nunca tinha lido, né? Somente algumas raras passagens quando eu era menino, quando eu era criança, né? Que eu queria conhecer a história de Noé, Abraão e alguns personagens. Então de vez em quando eu pegava e dava uma folheada, né? Mas eu não conhecia, eu não tinha intimidade, eu não conhecia igreja, eu nunca tinha frequentado uma igreja, eu nunca tinha estado numa igreja. Não tinha contato, não tinha nenhum parente evangélico, vizinho, ninguém, enfim. Eu não tinha contato com o evangelho. E naquele dia, naquela tarde, né, eu resolvi ler a Bíblia. E aí eu falei comigo, eu falei, o que eu vou ler? Eu falei, quer saber uma coisa? Deixa eu ler esse tal desse Apocalipse que o pessoal tanto fala. E aí eu comecei a folhear a Bíblia, porque eu nem sabia onde é que estava o Apocalipse. Eu comecei a folhear a Bíblia, comecei a folhear, até que eu achei lá no finalzinho Apocalipse. Eu comecei a ler, logo por onde, né? Pelo livro mais difícil. Mas ali já era o Espírito Santo fazendo a obra, né? Ali já era o Espírito Santo, eu estava sozinho em casa e era eu, e sem que eu soubesse o Espírito Santo fazendo o seu trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu comecei a ler a Bíblia, o livro de Apocalipse. Eu sentei e li todo ele ali naquela tarde, aquele comecinho da noite. Eu confesso para você que eu não entendi quase nada, porque é um livro carregado de simbolismos e é um livro bastante complexo quanto à sua interpretação. Mas o que eu entendi foi o suficiente para me deixar aterrorizado, porque apesar de eu não ter entendido todos aqueles simbolismos, né? Quem era a besta, quem era o falso profeta, aquele monte de anjo e gafanhoto, né? E todos aqueles simbolismos, apesar de eu não ter entendido a maior parte do livro, a mensagem para mim ficou clara. E a mensagem dizia o seguinte:
A mensagem me fez entender que eu era um pecador. Eu criei, apesar de eu nunca ter tido um contato com a Bíblia, né? Somente raros contatos que eu tive, raríssimos quando eu era menino, né? Apesar de eu não ter um contato com ela, não ter familiaridade com ela, eu criei que aquele livro estava dizendo a verdade. E eu criei que eu era um daqueles pecadores que estavam destinados ao inferno se eu não fizesse nada para mudar a minha vida. Eu precisava fazer algo que me desse um novo rumo, porque eu me senti um pecador. Quando eu li lá que os pecadores, aqueles que não tinham seu nome escrito no livro da vida, seriam lançados no lago de fogo e enxofre, eu fiquei aterrorizado. E quem me conhece sabe que eu não sou um homem de sentir... Não sou um sujeito de sentir medo. Mas naquela tarde, aquele garoto de 20 anos, eu fiquei apavorado. Porque eu percebi que aquele livro falava a verdade. E eu percebi que eu era um pecador. Eu senti sobre mim o peso do pecado. E eu sabia que se eu morresse, da forma como eu estava, eu ia ser um daqueles que não teriam seu nome escrito no livro da vida. E eu ia também ter o mesmo destino trágico que a Bíblia fala que aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo terão, o lago de fogo. E eu não queria isso para mim. E a partir daquele momento eu fiquei atordoado. Eu me lembro que todos os dias eu pensava naquilo. Todos os dias eu pensava, eu sou um pecador e eu não quero ir para o inferno. Eu sou um pecador, eu não quero ir para o inferno. E eu ficava com aquilo remoendo na minha cabeça, sem ter com quem falar, sem ter com quem conversar, e eu ficava com aquilo me remoendo. Eu sou um pecador, mas eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno. E os irmãos sabem, né, irmãos, que basicamente todo roqueiro, ele gosta de se envolver com algumas coisas de ocultismo, e eu não era diferente. Então aquelas brincadeirinhas, né, hoje eu sei que não eram brincadeiras, mas aquelas coisas de invocação de espírito, né, aquelas coisas de ir para cemitério, de fazer brincadeiras, né, que não são na verdade brincadeiras, de ficar invocando espírito, eu também fazia essas coisas quando eu era garoto, porque a gente achava que isso era brincadeira, e essas coisas também me atordoavam, né? Eu tinha pesadelos horríveis durante a noite, né? Eu via vultos dentro de casa, eu tinha pesadelos, e todas essas aparições, todas essas perturbações. E eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu sabia que eu precisava de ajuda. E eu sabia que a minha ajuda, ela estava em Jesus. Apesar de eu não ter tido um contato prévio com o Evangelho, eu sabia que só quem podia me ajudar era Jesus. E ali eu comecei a remoer aquilo na minha cabeça. Eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir. E eu já comecei a mudar algumas coisas na minha vida. Eu me lembro que de vez em quando, meio que escondido da minha mãe, eu ligava a televisão e ficava vendo alguns programas evangélicos, algumas pregações. Escondido, eu digo porque eu tinha vergonha, né? Eu sentia vergonha de dizer que agora eu estava vendo uma pregação. Às vezes eu ligava o rádio baixinho e ficava ouvindo ali os programas de rádio, debate, pregação, mas ainda não era o suficiente, eu precisava de algo a mais, eu precisava de algo mais, que pudesse realmente me tirar o peso que eu sentia, porque eu me sentia um pecador. E eu sabia que o meu nome não estava escrito no livro da vida, eu sabia que se eu morresse ali naquele estado, naquela condição, eu estaria eternamente perdido. Mesmo sendo um garoto de 20 anos, eu já tinha consciência, porque eu tinha lido aquele livro, aquela Bíblia, e ela tinha me dito isso. E eu me recordo que um dia eu fui para aqui no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro, né, conhece a Praça da Bandeira, tinha um complexo de bares de rock ali, que era chamado Garage. E eu frequentava, todos os sábados eu frequentava aquele ambiente, aquele lugar. Era um ambiente pesado, muito pesado, pois era um ambiente onde tinha prostituição, né? Era um ambiente onde havia consumo de drogas, era um ambiente onde havia muita violência, era um ambiente muito carregado, muito pesado. Mas era um ambiente onde eu tocava rock, era onde eu encontrava os meus amigos, a gente brincava, a gente zoava, a gente se divertia, então todos os sábados eu ia para lá. E eu me lembro que teve um sábado que eu fui, eu encontrei um amigo, né? Eu não vou citar aqui o nome dele, mas quando ele assistir esse vídeo ele vai saber, né, o quão importante ele foi naquele dia. E eu encontrei um amigo que ele estava desviado da igreja, foi criado no evangelho, mas estava desviado. E ali eu encontrei com ele, a gente sentou em frente àquele bar, pedimos uma garrafa de vinho, sentamos na calçada mesmo. O roqueiro era assim, sentava em qualquer lugar, a gente se virava com o que tinha, sentamos na calçada e ficamos a noite inteira conversando sobre a Bíblia.
E olha como é que Deus ele é lindo, ele é maravilhoso. Porque nós estávamos num ambiente insalubre, insano, com gente se drogando, com gente se prostituindo, violência e toda aquela música, todo aquele agito, e a gente ali sentado na calçada, tomando vinho, um rapaz desviado, um outro que nunca tinha tido contato com o Evangelho, e nós conversando sobre a Bíblia. E eu fazendo uma enxurrada de perguntas para ele, e ele pacientemente me explicando, e a gente ali bebendo e conversando, e viramos uma noite inteira conversando. E ele me explicou muito a respeito do Evangelho, me tirou muitas dúvidas, e você vê que o Espírito Santo e Deus, quando ele quer fazer a obra, ele vai nos lugares mais improváveis. Ele usa as pessoas mais improváveis. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. E aí, isso era do sábado, era de sábado para domingo, ele me convidou para que eu fosse até a casa dele, que lá ele tinha uma conhecida que era uma pastora. Ele falou, olha, eu vou te levar até a casa da pastora e lá você conversa com ela e ela vai te esclarecer mais coisas. E aí fomos até a casa dele, mas chegando lá a pastora não se encontrava. Ela já tinha ido para suas ocupações na igreja. E a igreja ficava num bairro distante, então não ia ter como, naquele dia ali, eu ter contato com ela. Então tudo bem, nos despedimos, eu fui para minha casa, era um bairro distante, eu fui para minha casa. Me recordo que na segunda-feira eu acordei, e aquilo martelando na minha cabeça, eu falei, eu preciso mudar, eu preciso de alguém para me ajudar, porque eu não estou aguentando mais, era uma opressão o tempo inteiro, aquilo na minha cabeça, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. E eu sabia que só Jesus é quem podia me ajudar. Não era outro caminho, não era religião, não era Jesus. Eu precisava encontrar Jesus em algum lugar, mas eu não sabia onde. Eu sabia que ele estava na igreja. Mas como eu ia chegar na igreja? Às vezes eu passava do lado de algum irmão, e aí fica essa reflexão. Às vezes eu passava do lado de alguns crentes, e tudo que eu queria era que a pessoa virasse para mim e me desse um bom dia, porque assim eu ia ter a oportunidade de puxar assunto e pedir de repente uma oração, um conselho, algo. Mas o pessoal às vezes, alguns passavam do meu lado com o nariz em pé, como se eu fosse um marginal, como se eu fosse um imprestável. E às vezes eu só queria que aquela pessoa me desse um bom dia para que eu tivesse a oportunidade de fazer uma abordagem, já que eu precisava de ajuda, né? E isso serve de conselho para nós. Não despreze aquele que às vezes passa do teu lado, pode estar precisando de uma palavra sua. E aí eu me lembro que na segunda-feira, eu de manhã, eu falei, olha, hoje eu vou fazer o seguinte, eu morava num bairro pequeno, eu falei, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha bicicleta, vou rodar as ruas do bairro até achar uma igreja vazia. Fiz isso, peguei minha bicicleta mais ou menos umas 10 horas da manhã, na segunda-feira, rodei as ruas do bairro inteiro, não achei uma igreja aberta. Também as igrejas não costumam ter atividades nas segundas-feiras, né? Nenhuma igreja aberta. E voltei para casa, e aí começam aqueles pensamentos. Para que você está procurando a igreja? Você acha que ele vai te querer? Olha quantas coisas erradas você já fez. Olha quantas coisas ruins você já falou. Olha quantas coisas erradas você já fez. E começa aqueles pensamentos tentando eliminar a esperança. Quem leu o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, sabe do que eu estou falando. Porque C.S. Lewis ele retrata exatamente esse tipo de investida que o inimigo faz para afastar o homem do Evangelho. E esses pensamentos ficaram maquinando na minha cabeça, né? Por que você está procurando a igreja? Você não é digno, não. Você já fez isso, você já fez aquilo, você já fez tanta coisa errada, já falou tanta coisa errada. Por que você está procurando o Evangelho? Deus não vai querer você lá, não. Passou a segunda-feira, na terça-feira eu fiz a mesma coisa. Pela manhã peguei a bicicleta, rodei as ruas do bairro e não encontrei uma igreja aberta. Voltei para casa novamente, mais aquela tonelada de pensamentos negativos. Ele não quer você na casa dele, não. Você não merece, você é pecador, você aí. Isso era o diabo, irmão. Isso é o inimigo minando a sua mente, tentando tirar a única esperança que o homem tem. Então, às vezes, esses pensamentos vêm sempre para te afastar de Jesus. Observe que todos esses pensamentos eles sempre vêm com o intuito de afastar você de Jesus. É sempre assim.
mas não dê ouvidos a esses pensamentos. E aí eu me lembro que numa quarta-feira, pela manhã, cerca de 10h30 mais ou menos, eu falei, eu vou tentar novamente. Subi na minha bicicleta, andei pelas ruas de barro do bairro, e quando eu passei por uma ponte, eu me recordo que tinha uma igrejinha, uma Assembleia de Deus, e tinha umas irmãs lá dentro que estavam orando. Só que a porta estava fechada. Era um culto de consagração. E como eram pouquíssimas irmãs que tinha aquele dia, elas estavam fazendo a consagração com a porta fechada. E aí eu vim andando devagarzinho com a bicicleta. Eu falei, poxa, tem gente ali, mas a porta está fechada. Como é que eu vou parar para pedir ajuda com a porta fechada? Aí eu fui passando, de repente saiu um rapaz. Quando ele saiu, opa, é agora. Virei a bicicleta, já abordei ele, já cheguei abordando. Ele tomou até um susto. Eu falei, opa, você é da igreja? Ele falou, sou. Meio assustado, porque foi uma abordagem. Eu falei, cara, eu preciso de uma ajuda. E aí contei minha situação para ele. Na verdade as pessoas já me conheciam porque era um bairro pequeno. E eu era um morador novo, eu era o único roqueiro do bairro. Então todo mundo sabia que ele tinha um roqueiro mal encarado naquele lugar. Eu era o roqueiro mal encarado, aquele sujeitinho que passava e não falava com ninguém. Todo de preto, todo esquisito, cabelo grande, cheio de corrente amarrada no corpo. Eu era o esquisito do bairro, né? E então ele já me conhecia de vista. Só que naquele dia ali eu fui para pedir ajuda. E eu falei, cara, tá acontecendo isso, eu preciso de uma oração, de algo de vocês. Aí ele foi lá dentro, na igreja, conversou com as irmãs mandaram entrar, deixei a bicicleta, entrei. Tava ali eu de chinelo, de bermuda, chinela havaiana, camisa de time de futebol. Entrei, as irmãs eu ajoelhei, elas fizeram uma oração, em seguida mandaram que eu pronunciasse umas palavras que elas me disseram, e quando eu me erguei, quando eu me levantei, alguém bateu no meu ombro e falou, parabéns, agora você aceitou Jesus, agora você é crente. E eu não entendi nada, porque eu não queria virar crente, eu só queria uma ajuda. Eu estava sentindo aquele peso sobre as minhas costas. Eu sabia que se eu morresse naquele estado, eu estaria eternamente perdido. Mas me levantei, alguém falou para mim, a partir de agora você é crente, agora você é uma nova criatura. E havia 2 ou 3 jovens que estavam lá, me acompanharam até minha casa, né? A gente conversou um pouco, tal, depois eles foram embora e eu fiquei ali. Falei, e agora? O que eu faço? Falei, caramba, e agora? O que eu faço? Eu falei, eu não queria virar crente, mas já que eu virei, agora eu vou até o final. E a partir dali, irmãos, naquele mesmo dia, na quarta-feira, dia 24 de abril de 2002, 24 de abril de 2002, eu me recordo que à noite tinha culto, que era o culto de libertação, né? Eu procurei a roupa menos estranha que eu tinha, porque eu era um roqueiro, então eu só andava de preto com aquelas roupas cheias de caveiras, de demônios, aquela coisa toda. Eu procurei a roupa menos estranha que eu tinha no meu guarda-roupa, botei a minha roupa, peguei a minha bibliazinha, essa mesma que aqui está, botei debaixo do braço e a partir daquele dia eu comecei a caminhar em direção ao Evangelho. Eu me lembro que as pessoas não entendiam nada, porque elas antes viam um roqueiro mal encarado e de repente aquele roqueiro mal encarado estava caminhando para a igreja. E foi maravilhoso. E quanto ao peso do pecado que eu sentia, eu posso te dizer, eu nunca tive uma noite de sono tão boa, tão gloriosa quanto naquela noite. Na noite que eu me converti, naquela quarta-feira, eu me converti na manhã, mas na noite daquele dia, da quarta-feira, 24 de abril de 2002, eu tive a melhor noite de sono de toda a minha vida. Parecia que eu estava dormindo nas nuvens. E aquele peso do pecado acabou. Aquele medo de estar eternamente perdido, Jesus Cristo eliminou de minha vida. Então é isso que o autor está dizendo. As pessoas precisam buscar Jesus pela motivação certa. Não vá por causa de amigo, por causa de
de pai e mãe fica te perturbando para ir, vá, porque tenha consciência de que você é um pecador. Todos nós somos pecadores, porque todos pecaram, como a Bíblia diz. E o Senhor Jesus Cristo é a única esperança que o homem tem. A partir daquele dia eu comecei a ler a Bíblia incansavelmente, estudar todos os dias. 2 anos depois eu já estava fazendo seminário de teologia, e a partir daí Deus foi fazendo a obra. Então, irmãos, é o que o autor fala. Vá até Jesus com a consciência de que você é pecador e que somente Ele pode nos salvar. Não vá pela motivação errada, não busque o Evangelho, não busque Jesus Cristo, não busque uma igreja pela motivação errada, mas vá porque você é um pecador, porque somos todos pecadores e o único que pode nos livrar da eterna condenação é Jesus Cristo. Vá, busque Jesus, pois Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode te salvar e pode sim ajudar você a resolver a sua vida como Ele me ajudou a resolver a minha e continua ajudando diariamente. E siga no Evangelho até o fim com esse propósito da tua salvação. E que Deus, o Espírito Santo, continue falando nos corações de todos aqueles que assistirem esse vídeo. Assim eu fico grato. Amém.